TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 29 de abril, e você vai ver a seguir. 2 pessoas morrem e 3 são baleadas em menos de 12 horas em Três Rios. Homem foge da polícia após tentativa de abordagem em Três Rios. Petrópolis registra 66 denúncias de violência contra a mulher em 2025. CNU 2025 terá 3.352 vagas em 35 órgãos federais. Serratec abre inscrições para a segunda turma de residência em TIC, voltada para pessoas das áreas de exatas. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. 2 pessoas foram mortas e 3 ficaram feridas em ataques a tiros que aconteceram entre a noite de sexta-feira e a madrugada do último sábado na cidade de Três Rios. Segundo a Polícia Militar, as ocorrências foram registradas nos bairros Vila Isabel e Puris. A Polícia Civil ainda está investigando os casos. O primeiro caso aconteceu por volta das 6 horas da noite na rua Fagundes Varela, em Vila Isabel. Segundo a Polícia Militar, 3 jovens estavam dentro de uma barbearia quando um suspeito, de 18 anos, entrou no estabelecimento e efetuou vários disparos contra as vítimas. Em seguida, ele fugiu na garupa de uma moto conduzida por um comparsa. A vítima fatal é um jovem de 19 anos, que chegou a ser socorrido por populares e encaminhados à unidade de pronto atendimento da cidade. Mas o jovem não resistiu aos ferimentos e chegou na UPA já sem vida, com 4 perfurações de tiro. Outros 2 jovens também foram baleados e, segundo os policiais militares, estes foram encaminhados para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ainda na mesma noite, por volta das 8 horas, a Polícia Militar foi acionada para verificar disparos de arma de fogo na rua Arsênio Rodrigues, também no bairro Vila Isabel. Ao chegarem no local, os policiais encontraram um homem de 29 anos, já sem vida. Uma equipe da perícia esteve no local para levantar informações que possam ajudar nas investigações. Logo em seguida, o corpo foi retirado e encaminhado ao Instituto Médico Legal. Na madrugada desta sexta-feira, por volta das 4h40 da manhã, a Polícia Militar foi novamente acionada na estrada União Indústria, no bairro Puris. Um jovem de 21 anos foi atingido por uma bala perdida, enquanto voltava para casa após comprar um lanche no centro da cidade. A Polícia Militar informou que a vítima ouviu disparos de arma de fogo e percebeu que havia sido baleado. O jovem foi socorrido por um vizinho até ser encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, onde ficou internado. Muitas ocorrências envolvendo armas de fogo lá na cidade de Três Rios. E a Polícia Civil informou que todos esses casos estão sendo investigados e analisados pelo setor de inteligência da corporação. Bom, gente, ainda falando em Três Rios, um homem fugiu dos policiais após uma tentativa de abordagem. No momento da fuga, ele deixou cair uma sacola que foi encontrada pelos agentes. A polícia afirmou ainda que o suspeito é foragido da Justiça. E esse caso aconteceu nesta segunda-feira. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é Mariana Braga. Policiais do Grupamento de Ações Táticas da Delegacia de Três Rios e do Serviço Reservado receberam uma informação de que um homem foragido da Justiça pelo crime de tráfico de drogas estaria escondido na Avenida Circular Ocidental, em Três Rios. Os agentes foram até o local e, ao perceber a presença dos policiais, o suspeito fugiu.
No momento da fuga, ele deixou cair uma sacola que continha 2 cadernos de anotações do tráfico, 2 celulares e um pino de cocaína. O homem pulou no rio Paraíba do Sul e não foi possível alcançá-lo. Todo o material foi apreendido e apresentado na delegacia de Três Rios. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mário, obrigada pelas informações. Bom, e olha só, gente, nos últimos anos ainda acontece uma série de debates, criações de leis e intervenções promovidas pelo poder público que são voltadas ao enfrentamento da violência, especialmente aquelas direcionadas aos grupos vulneráveis, incluindo as mulheres. Na última quarta-feira, por exemplo, uma mulher foi vítima do crime de lesão corporal pelo ex-companheiro aqui na cidade de Petrópolis. E situações como essa deixam claro que temas de proteção às mulheres ainda precisam de muita atenção da sociedade. A implementação de medidas como a garantia do acesso à justiça, a realização de consequências legais aos agressores, o monitoramento das ocorrências e dos padrões de violência, além da promoção da conscientização e prevenção, são fundamentais para alterar comportamentos que geram a violência contra as mulheres. É importante que qualquer pessoa consiga identificar como as diferentes formas de violência se manifestam, entre elas o crime de lesão corporal, o homicídio e o feminicídio. O homicídio é matar qualquer pessoa, matou qualquer pessoa, matou uma pessoa. O feminicídio é matar mulheres que são mulheres dentro de um relacionamento. A lesão corporal, no caso, é você ferir, como eu já falei aqui, você ferir uma pessoa. Além disso, Priscila destaca que a lesão corporal pode ser classificada como grave, gravíssima ou leve. Leve é quando ela causa algum machucado que não causa nenhum dano, mas uma consequência que pode vir a deixar uma sequela permanente. Isso é uma lesão gravíssima. A lesão grave é quando ela vai deixar alguma sequela por algum tempo. O caso que ocorreu na última quarta-feira em Petrópolis, onde um homem agrediu a ex-companheira com um objeto cortante na rua e foi enquadrado no crime de lesão corporal, deixa evidente que esses crimes ainda acontecem com uma certa frequência. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, entre 1º de janeiro e 21 de abril deste ano, foram registradas 2.627 denúncias de violência contra a mulher só no estado do Rio de Janeiro. Já em 2024, foram 16.806 denúncias. Em Petrópolis, foram registradas neste ano 66 denúncias de violência contra a mulher. Durante 2024, foram 311 denúncias. Paralelo a isso, também em 2024, houve um agravamento das penas do feminicídio. Entrou em vigor uma lei que aumentou a pena máxima para casos do crime para até 40 anos de prisão. Apesar da lei, petropolitanas não se sentem seguras. Não, porque as leis não conseguem atingir a todas as mulheres. Não tem como se sentir segura na cidade, essas coisas assim. Não me sinto segura. Além disso, algumas afirmaram também não ter segurança para denunciar. Mas eu acho que as mulheres, no geral, não denunciam por conta de não ter essa segurança toda. Eu acho que depende muito de quem é a pessoa, sabe? Já outras se sentem mais amparadas pela lei e com mais segurança para denunciar. Se houvesse, sim. Com certeza. Se eu ver acontecer algo assim, eu teria coragem de denunciar, sim, com certeza. Se eu apanhar, minha filha, eu peço socorro. E corro, eu não tenho medo de denunciar, não. Apanhar é que eu não vou. A denúncia é importantíssima, não só se você for a vítima, mas também se você conhecer alguém que é vítima de algum tipo de violência. Bom, gente, agora falando sobre educação e oportunidade, a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado vai oferecer 3.352 vagas, distribuídas em 35 órgãos da Administração Pública Federal. O anúncio foi feito pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, nesta segunda-feira. Do total de vagas, 2.180 são para convocação imediata, sendo 1.672 de nível superior e 508 de nível intermediário. As demais vagas serão para formação de cadastro de reserva. Todas essas vagas são de nível superior. Segundo a ministra, a previsão é de que os candidatos da lista de espera sejam convocados em curto prazo, logo após a homologação dos resultados do CNU-2. As provas objetiva e discursiva do CNU-2 serão realizadas em 2 fases e em 2 datas.
O Ministério prevê que a prova objetiva seja aplicada no dia 5 de outubro deste ano, em 228 cidades de todas as unidades da federação, como ocorreu em agosto de 2024. Somente os habilitados nessa primeira fase farão a prova discursiva no dia 7 de dezembro. Na nova edição do chamado Enem dos concursos, as vagas estarão divididas em 9 blocos temáticos. Na primeira edição, foram 8. O Ministério vai adotar a mesma sistemática de inscrição para diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com possibilidade de o candidato definir uma lista com a ordem de preferência pelos cargos. A banca examinadora ainda não foi definida e o Ministério vai firmar o contrato com a empresa escolhida por chamamento público com dispensa de licitação, mesmo modelo adotado na primeira edição do concurso unificado. Neste formato, as empresas apresentam suas ofertas ao poder público. A ministra esclareceu que o termo de referência do concurso será enviado às bancas examinadoras de todo o país, que cumprem os requisitos mínimos exigidos pelo governo federal para a realização de um concurso público. A partir da contratação da banca examinadora, a ministra estima que o edital do CNU 2 seja publicado no início de julho. De acordo com o cronograma apresentado na sede da pasta, em Brasília, as inscrições dos candidatos devem ser realizadas em julho. A divulgação dos resultados finais ocorrerá em fevereiro de 2026. E até o dia 5 de maio, a próxima segunda-feira, estão abertas as inscrições para a nova trilha do programa de residência em TIC do Serratec, uma parceria do Serratec, o Parque Tecnológico da Região Serrana, com a Brisa, que é a Sociedade para o Desenvolvimento da Tecnologia da Informação. As vagas são voltadas para pessoas das áreas de exatas. Exclusiva para graduados formados em cursos técnicos das áreas de exatas e ex-residentes formados nos programas de qualificação profissional do Serratec, o programa é gratuito e será dividido em 2 fases. A primeira, com conteúdos de tecnologia na modalidade de ensino à distância, com início em maio, duração de 2 meses e oferta de 250 vagas. A segunda fase é destinada aos 50 estudantes que melhor performarem na fase 1, quando terão a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos, desenvolvendo em grupo e com o apoio de mentores especializados, projetos práticos e reais, trazidos pelas empresas parceiras do Serratec. Esta fase acontecerá de forma híbrida, online e presencial. Tem duração de 6 meses e início em agosto de 2025. Os estudantes selecionados para essa fase ainda receberão bolsa mensal no valor de R$ 1.260 para custear seus estudos durante a jornada, além do empréstimo de equipamentos, ambos pelo período de 6 meses. O programa é destinado prioritariamente a moradores das cidades de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Areal ou que vivem em um raio de até 30 quilômetros dos respectivos municípios. Há cotas para pessoas pretas e pardas, pessoas com diversidade funcional e neurodiversos, mulheres e pessoas acima de 45 anos. O objetivo do Serratec é, com novos parceiros, oferecer mais alternativas e oportunidades para quem quer ingressar no promissor mercado de tecnologia, apoiando o surgimento e desenvolvimento de novos profissionais para o setor, fomentar o primeiro emprego, principalmente para jovens, estimular o empreendedorismo e subsidiar o arranjo produtivo regional de tecnologia com a oferta de profissionais qualificados, aumentando a empregabilidade, os novos negócios e o desenvolvimento socioeconômico regional. E você vai ver depois do intervalo. Após fraude bilionária no INSS, golpistas abordam aposentados e pensionistas com oferta de agilizar a devolução de mensalidade descontada. Surtos de doenças preveníveis ameaçam o progresso na vacinação. Semana de vacinação nas Américas quer aplicar 66 milhões e meio de doses. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. E olha só, gente, um esquema de fraude bilionária no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, tem gerado inúmeros problemas aos beneficiários da instituição. Além dos descontos indevidos, os beneficiários ainda estão enfrentando problemas com golpistas. Esses golpistas abordam aposentados e pensionistas com uma oferta de agilizar a devolução da mensalidade descontada. Uma operação realizada na última semana pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União desvendou um esquema bilionário de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, com desvio de recursos de aposentados e pensionistas ao longo de anos. Segundo as investigações, pelo menos 11 entidades associativas são suspeitas de realizar descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas. Segundo as investigações, os desvios ocorreram entre 2019 e 2024 e podem chegar a 6 bilhões e 300 mil reais. E estamos aqui muito preocupados com as últimas informações que o governo federal lançou a respeito até de uma investigação criminal sobre fraudes ocorridas dentro do próprio INSS. Dentro dessas fraudes, nós podemos destacar os descontos indevidos de inúmeras associações que, mesmo não tendo sido contratadas pelos segurados, tais como os pensionistas, aposentados, segurados de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, essas pessoas tiveram descontos em seus rendimentos, em seus benefícios, por essas associações. E isso demonstrou ali até uma omissão do INSS na fiscalização a respeito de como proceder no momento que é feito esses descontos. E apesar dos danos financeiros, este não tem sido o único problema enfrentado pelos beneficiários. O INSS emitiu um alerta aos aposentados e pensionistas para não acessarem links enviados por e-mail, aplicativo de mensagem ou outro meio, informando sobre o ressarcimento de descontos de mensalidades associativas. Esta tem sido uma ferramenta utilizada por golpistas para terem acesso aos dados dos atendidos pelo INSS. O INSS não está fazendo esse contato individual. Cabe a cada segurado verificar se está sofrendo com esse tipo de desconto e solicitar ali
ao cancelamento e a restituição. Então, assim, fique atento, porque pessoas mal intencionadas vão fazer esse contato e não é raro. Segundo o INSS, o ressarcimento dos valores que não foram identificados na hora do desconto pelo beneficiário serão estudados pelos advogados gerais da União. O grupo vai analisar e entender qual é a melhor forma de ressarcir o beneficiário em cada situação. Apesar do posicionamento do INSS, a advogada Maiara Vasconcelos afirmou que muitas empresas que aplicaram o golpe durante todo este período estão declarando situação de falência. Nestes casos, o ressarcimento não é garantido. Segundo a advogada, uma nova avaliação desses casos precisa ser considerada. O governo federal não vai fazer esse desconto em massa. O que nós temos visto é inúmeras ações sendo movidas na vara federal contra a associação e contra o INSS, procurando justamente essa restituição. E algo até interessante, que até uns 6 meses atrás, algumas associações estavam fazendo a restituição via judicial, ou seja, eram condenadas a pagar a restituição, o valor em dobro e mais um dano moral. Boa parte dessas associações estão alegando falência, não tem um valor, embora sejam entidades sem fins lucrativos, estão alegando que não tem dinheiro em caixa para restituir. Então, nesses casos em que a associação vai tirar o corpo fora para não ter responsabilização pelo dano causado ao aposentado, caberá ao aposentado demandar do INSS essa restituição. Então, eu entendo que a União deverá restituir todos os segurados que sofreram com esse tipo de golpe. O INSS afirma ainda que não realiza o tipo de abordagem que está sendo utilizada pelos farsantes. A advogada alerta que o beneficiário precisa se manter alerta e denunciar qualquer tipo de atividade suspeita. O segurado, aposentado ou pensionista pode também tomar medidas na seara criminal, considerando que boa parte dessas contratações são fraudulentas, utilizando documentos inclusive falsos, como documentos assinados, contratos que nunca foram subscritos pelo aposentado ou pensionista. A pessoa que foi lesada, ela pode também procurar numa delegacia de polícia e fazer um registro de ocorrência, inclusive para que haja uma punição criminal para que todos aqueles que praticaram do golpe, utilizaram o golpe ou se beneficiaram, sejam punidos também nessa seara. Complicado, né? A pessoa já foi lesada pelo desconto indevido no benefício e ainda pode ser vítima de um golpe. Então, realmente, qualquer e toda atenção é pouca nesses casos. Bom, gente, agora falando em saúde, os esforços de imunização estão sob crescente ameaça à medida que a desinformação, o crescimento populacional, as crises humanitárias e os cortes de financiamento comprometem o progresso e deixam milhões de crianças, adolescentes e adultos em risco. O alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e pela Aliança Mundial para Vacinas e Imunização. As entidades de saúde destacam que surtos de doenças preveníveis por meio da vacinação, como o sarampo, a meningite e a febre amarela, estão aumentando globalmente, enquanto doenças como a difteria, que há muito tempo vinham sendo mantidas sob controle ou praticamente desapareceram em diversos países, correm o risco de ressurgir. Algumas doenças que podem causar surtos. Então, meningite, gripe, febre amarela, é muito importante que as pessoas tenham a sua vacinação em dia, estejam com a sua vacinação em dia, principalmente as crianças e os idosos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, nenhum caso de febre amarela foi registrado no município este ano, sendo o último em 2018. Em 2025, houve o registro de um caso de gripe influenza B. Quanto à meningite, foram 2 casos, porém de formas mais brandas da doença. A vacina da meningite possui 3 tipos, que juntas somam 3.331 aplicações. É super importante que as mães levem suas crianças aos postos de saúde, às unidades básicas de saúde, para que a caderneta de vacinação seja atualizada, bem como os idosos. Lembrando que a gente está chegando na época mais fria do ano e com isso aumenta o surto de doenças respiratórias tais como a gripe. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram ainda que o contingente de crianças que não receberam vacinas de rotina vem aumentando ao longo dos últimos anos, ainda que os países se esforcem para alcançar menores que não foram imunizados durante a pandemia. A estimativa é que em 2023, cerca de 14 milhões e meio de crianças tenham ficado sem receber todas as doses da vacinação de rotina, número superior aos quase 14 milhões
milhões registrados em 2022. Gostaria de reforçar essas crianças que inicialmente têm pouco contato, pouca socialização, pouca imunidade, a importância da gente conferir essa proteção duradoura para vários germes, tanto quanto vírus, doenças bacterianas. Ainda de acordo com o infectologista, a vacinação é a forma de prevenção mais eficiente de muitas doenças. Lembrar a importância de ter uma proteção melhorada através da produção de anticorpos através da vacina, para que a gente evite a disseminação dessas doenças na nossa população. E ainda falando sobre vacinação, os países do continente americano fazem nessa semana um esforço extra para aumentar as coberturas vacinais. Durante a semana de vacinação nas Américas, que começou no sábado, dia 26 de abril, e vai até o próximo sábado, dia 3 de maio, o objetivo é aplicar cerca de 66 milhões e meio de doses de vacinas. Neste momento, há atenção especial para a imunização contra o sarampo, diante dos surtos registrados nos Estados Unidos, Canadá e México, com mais de 2.600 casos confirmados e 3 mortes. O número é mais de 10 vezes superior aos 215 casos registrados no mesmo período de 2024. No ano passado, o Brasil voltou a receber o certificado de país livre do sarampo e, por enquanto, os casos confirmados neste ano não comprometem o título, já que não há transmissão sustentada da doença em território nacional. Para evitar que isso aconteça, o Ministério da Saúde convoca todas as pessoas que não receberam a vacina na infância ou que não têm certeza se receberam para tomar a tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e a rubéola. Outra doença que pode ser prevenida por vacinas, mas tem causado grande preocupação este ano, é a febre amarela. Até o momento, 189 casos foram confirmados em todo o continente, 3 vezes mais do que os registros de todo o ano passado. O Brasil se destaca com 102 casos e 41 mortes. A campanha organizada pela Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, traz neste ano o tema Sua Decisão Faz a Diferença. Além de elevar as coberturas vacinais, a iniciativa pretende contribuir com as metas de eliminação de doenças que buscam a eliminação de mais de 30 enfermidades até 2030. Entre elas estão 11 preveníveis com vacinação, como o sarampo, a febre amarela e a hepatite B, além da meningite bacteriana e o câncer do colo do útero. Nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí, porque a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. É já já! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Estamos de volta. E, gente, terça-feira, então vocês já sabem, é aquele dia de se atualizar com os destaques no mundo do esporte. Então vamos ao Correio Esportivo com Gabriel Toledo e Hugo Petersen. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. Hoje nós daremos destaque ao clássico vovô Fluminense e Botafogo, também daremos destaque aos outros cariocas no Campeonato Brasileiro e a possível vinda de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. A gente começa essa edição falando sobre o clássico desse fim de semana. O Botafogo venceu o Fluminense por 2-0, quebrando uma sequência negativa no Brasileirão e impondo a primeira derrota ao time de Renato Gaúcho. Com o resultado, o atual campeão nacional alcançou 8 pontos e chegou ao 8º lugar. O tricolor, por outro lado, conheceu sua primeira derrota sob o comando de Renato Gaúcho e estacionou nos 10 pontos, ainda dentro do G4. Toledo, realmente essa derrota foi um pouco surpreendente para o time do Fluminense. O Fluminense vinha jogando bem, como a gente acabou de falar, estava invicto com o Renato Gaúcho, e o Botafogo, por outro lado, vinha muito mal. E chegou no jogo e foi uma história completamente diferente. O Botafogo verdadeiramente amassou o Fluminense do início ao fim. A gente já tem comentado isso em algumas edições aqui, que o Fluminense vinha jogando muito bem, o Botafogo muito mal, e o Botafogo tinha que se provar pelo ano passado, inclusive, mas para se firmar com todas as expectativas, né? E assim, o Botafogo vem de 8 vitórias sobre o Fluminense, seguidas em todas as competições, e, cara, não é normal para um clássico, né? De maneira alguma. A gente vê que tem alguns clássicos aqui no Rio que estão um pouco desequilibrados faz algum tempo. Tem o caso do Botafogo vencendo sempre do Fluminense, o Vasco, que tem muita dificuldade de ganhar do Flamengo, mas ainda assim tem um empate aqui, tem um jogo mais difícil aqui. O Botafogo está colocando uma superioridade sobre o Fluminense que é algo realmente impressionante e o Fluminense não está conseguindo administrar, nem quando está bem, nem quando está mal. E a gente não esperava, eu particularmente, não esperava o Botafogo ganhar esse jogo. Esperava até um empate, algo assim, por ser um clássico, mas foi uma vitória muito importante para o Botafogo, que pode, inclusive, levantar os ânimos e, quem sabe, começar a jogar bem e alcançar uma posição melhor no Campeonato Brasileiro. Além da vitória, que é muito importante, o Botafogo jogou muito bem. Foi o melhor jogo do Botafogo no campeonato e neste ano, sem a menor dúvida, o Botafogo jogou muito bem, fez muita pressão. O primeiro tempo foi praticamente todo dentro da área de defesa do Fluminense. O primeiro tempo podia ter acabado uns 3-0, inclusive, se não fosse pelo Fábio, que é um grande goleiro, tá com mais de 40 anos de idade e ainda é um dos principais goleiros aqui do país. E realmente uma vitória muito importante para o Botafogo, principalmente pelo jeito que eles jogaram, foram muito impositivos. E assim, não é um jogo que a gente pode definir todo o Renato Gaúcho, que o Renato vem fazendo um trabalho muito bom no Fluminense, tanto na Sul-Americana, tanto no Brasileiro, que o Fluminense está no G4 ainda, uma posição até que surpreendente, porque a gente não esperava isso, um trabalho bem feito assim, já de cara, já chegou botando muita moral no elenco, e assim, a expectativa é boa ainda pro Fluminense, é claro, não vai ser uma derrota que vai acabar com a temporada do Fluminense. É verdade, eu acho que os dois times só têm a desenrolar bem, continuar indo bem nos campeonatos, porque são dois elencos fortes e com o Renato Gaúcho, que é um ótimo treinador, e o Renato Paiva, no confronto de Renatos, deu o melhor Renato Paiva, e eu acho que apesar de ter tido um começo muito fraco, se o Botafogo conseguir impor esse estilo de jogo, de jogo contra o Fluminense, só vai deslanchar porque realmente foi uma partida muito boa. É isso, Hugo. O Flamengo ganhou nesse final de semana também, vamos falar agora sobre o Flamengo. Com uma grande atuação na tarde do último domingo no Maracanã, o Flamengo goleou o Corinthians por 4-0 para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Cebolinha, Arrascaeta e Pedro. Na volta à titularidade, fez os outros 2 gols. Graças à vitória alcançada em casa, o rubro-negro alcançou os 14 pontos, um a mais que o vice-líder Palmeiras. Uma partida muito absurda do Flamengo. O Flamengo vem impondo seu estilo de jogo já faz algum tempo. E, cara, mais uma goleada no Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o melhor ataque da competição até agora. Realmente não tem como não ser o melhor ataque se em 2 jogos faz 10 gols.
É uma coisa realmente impressionante. Impressionante o tão superior que o Flamengo foi ao Corinthians. O Corinthians tem um time bom, está num momento meio complicado porque inclusive está sem técnico ainda. A tendência é que o Dorival assuma o time, inclusive acompanhou o jogo no Maracanã ao lado de um dirigente do Corinthians, mas ainda não foi oficializado, pelo menos até o momento que a gente está gravando essa edição aqui. Mas, apesar de todos esses fatores, não esperava que ia ser tão superior assim. O Flamengo realmente impôs o estilo de jogo, impôs aquele futebol ofensivo e amassou o Corinthians desde o primeiro minuto. Tanto que o primeiro gol saiu com 4. Exatamente. E a gente já elogiou o Corinthians em algumas edições aqui, que foi campeão paulista. E tem muitos jogadores que podem mudar o jogo assim de repente, que é o caso do Yuri Alberto, que já foi muito contestado, mas é um jogador que marca muitos gols. O Memphis Depay, que foi substituído muito cedo no jogo. E assim, acabou que só o Flamengo jogou e a gente tem que destacar a partida de Arrascaeta e Pedro. Arrascaeta, nada fora do normal, vem jogando... Não, eu diria até que é fora do normal sim. O início de temporada do Arrascaeta é bizarramente impressionante. O Arrascaeta, eu pelo menos, nunca vi o Arrascaeta jogando tão bem igual ele está jogando esse ano, sendo não jogando tão bem, mas sendo tão decisivo para o Flamengo. Eu acho que o que mudou no Arrascaeta, pelo menos nessa temporada, eu acho que está sendo o físico. É um jogador que se machucava muito, o Flamengo buscava inclusive reposições para a altura dele, não conseguia, foi o caso do Alcaraz, que não conseguiu jogar pelo Flamengo. E assim, o Arrascaeta recuperou o físico, vem jogando praticamente todos os jogos e jogando bem do início ao fim. Isso faz totalmente a diferença. E o Pedro, a gente também tem que elogiar o departamento médico do Flamengo. O Pedro ficou 7 meses sem jogar e voltou de um jeito que... ele voltou jogando o que ele estava jogando antes de se machucar. Isso é bizarro também. É bizarro, é assustador. E o Pedro está com, se eu não me engano, um gol a cada 33 minutos jogados no Campeonato Brasileiro. Já igualou a uma série de atacantes, de alguns dos principais atacantes aqui do Brasil. Em pouquíssimos jogos, em pouquíssimo tempo de jogo, o Pedro realmente está jogando muito. Quando a gente já tinha comentado, inclusive quando ele estava machucado ainda, antes dele voltar, que ele é o principal atacante do futebol brasileiro, sem a menor dúvida. A gente tem ótimos atacantes, a gente tem o Verratti no Vasco, a gente tem o Yuri Alberto no Corinthians, mas não tem jeito, é chover no molhado falar que o Pedro realmente é o principal atacante aqui do futebol brasileiro, porque é uma diferença muito gritante, principalmente jogando onde joga, né? Ele jogando no Flamengo, ele é muito bom e é muito bem servido. Então acho que a tendência para o Pedro, que já começou bem, só ir melhorando. Inclusive a gente via o Flamengo sem o Pedro. Tu viu o Flamengo sem o Pedro, a gente fala, cara, tá faltando alguém ali para ser o matador. E agora ele voltou e realmente tá sendo matador. Tá sendo matador mesmo. Mas a gente já falou muito de Flamengo, a gente tem que falar também do último carioca, que é o Vasco, que perdeu nessa rodada. O Vasco sofreu mais uma derrota fora de casa no domingo. A equipe cruzmaltina foi superada pelo Cruzeiro por 1-0 no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. O gol da partida foi marcado por Christian no segundo tempo. O técnico Fábio Carille foi desligado do comando do Vasco pelo presidente Pedrinho, que assumiu a responsabilidade pelos erros do trabalho do treinador. Carille fez uma publicação nas redes sociais na tarde de segunda-feira, se despedindo do cruzmaltino e agradeceu ao clube pela oportunidade. Já era um trabalho contestado há muito tempo. Pedrinho mesmo assumiu a culpa pelo trabalho, um trabalho péssimo do Carille pelo Vasco. Alcançou até que alguns lampejos, teve alguns lampejos durante a temporada, mas nada que agradasse ao torcedor que já pedia a cabeça dele já fazia algum tempo. Exatamente, era uma demissão anunciada há muito tempo. O Carille no Vasco não deu certo. O principal ponto do Carille sempre foi a defesa, e a defesa do Vasco estava muito fragilizada. Os únicos jogos que a defesa do Vasco não ficou muito fragilizada foram contra o Flamengo, que não dá para entender absolutamente nada, mas é isso. É o futebol. É o futebol, as coisas às vezes não tem muita explicação. E até o momento que a gente está realizando essa edição aqui, pelo que parece, o principal expoente para ser o novo técnico do Vasco é o Fernando Diniz, que estava treinando o Cruzeiro no ano passado e treinou o Fluminense, o principal trabalho da carreira dele. Eu não sei se as peças que o Vasco tem são exatamente adequadas para o futebol do Fernando Diniz, mas pelo menos é um futebol mais ofensivo, porque o Carille ele tinha um problema muito sério, que às vezes o Vasco começava ganhando o jogo, ele logo recuava o time e acabava cedendo empate, às vezes até mesmo a virada. Então, acho que foi tarde, sinceramente, porque
depois do Campeonato Carioca já dava para ver que não tinha muito jeito, mas Foi até o caso do Mano Menezes com o Fluminense. O Fluminense chegou na final do Campeonato Carioca e mesmo assim demitiu o Mano Menezes e agora tá muito bem. Exatamente. E eu acho que tem muita chance disso acontecer com o Vasco também. O Fernando Diniz, eu acho que tem chance de fazer o time do Vasco jogar, mas a gente já viu, é um trabalho a longo prazo, não é um trabalho que já chega dando resultado igual é o caso do Renato no Vasco. Mas eu acho que tem muito a dar certo no Vasco, inclusive Coutinho ali com o Fernando Diniz, eu acho que vai ser uma das principais peças do time do Vasco, igual era para ser, e assim as expectativas claro, de melhora. Exatamente. Se realmente ele for contratado, se realmente for concretizado, eu acho que a expectativa é de melhora mesmo. E o Fernando Diniz ele tem um futebol que é muito versátil. E o Vasco só tinha uma jogada com o Fábio Carille. Então eu acho que pelo menos para a torcida vai ser bom ver o time jogando de um jeito um pouco diferente, tendo uma variedade maior de jogadas. Então a gente torce para, se realmente for contratado, o Vasco ir melhor, porque de todos os times aqui do futebol carioca, é o único que não deu nenhuma respostinha. O Botafogo estava mais ou menos nessa também, só que aí agora nesse último jogo deu aquela esperança para a torcida. A gente espera que o Vasco também tenha essa viradinha de chave para conseguir bem. Isso aí, Hugo, a gente já falou bastante sobre o Vasco e agora vamos falar sobre outro técnico que pode chegar no solo brasileiro. Agora falando sobre a seleção brasileira, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, está mais próxima de poder contar com o treinador Carlo Ancelotti no comando da Amarelinha. Segundo o renomado jornalista Fabrizio Romano, o técnico italiano tem um acordo verbal para assumir a Canarinho a partir de junho, antes da próxima data FIFA. De acordo com um jornalista especializado no mercado internacional de futebol, o contrato de Ancelotti e a CBF deverá ser formalizado em maio. A expectativa é de que o treinador assuma a seleção em junho, e não após o Mundial de Clubes, como era esperado antes. Eu acho que é uma notícia boa para o futebol brasileiro, para a seleção brasileira, e eu acho que é uma chance de retornar o apoio de muitas pessoas que perderam o amor e a paixão pela seleção brasileira. É verdade, eu acho que é uma contratação de peso. No futebol de seleção a gente não tem a contratação de jogadores, mas é a contratação de um técnico de peso. Vai ser um pouco estranho ver um técnico italiano treinando a nossa seleção, mas eu acho realmente que pode melhorar e os times do Carlo Ancelotti jogam muito bem e são muito copeiros, né? Tanto que ele é o treinador com mais Champions League da história, então se a gente conseguir ganhar uma Copa América, uma Copa do Mundo, então eu acho que a tendência é de uma melhora aí, porque realmente a gente está precisando. E aí eu acho que isso vão beneficiar, são os mais beneficiados nessa questão, serão até os jogadores do Real Madrid, Vinícius Júnior e Rodrigo, que são já jogadores ambientados com o futebol que o Carlo Ancelotti aplica no Real Madrid e agora, se possível, na seleção. Eu acho que muita gente reclama do Vinícius Júnior pela seleção e acho que agora pode ser uma notícia boa até para ele. Exatamente, e realmente pode ser uma contratação que vai mudar muito para a nossa seleção. Mas, Autorito, a gente já falou muito hoje, a gente tem que encerrar aqui nossa edição do Correio Esportivo, mas, gente, pode ficar calmo, a gente ainda vai falar da Champions League e também da Copa do Brasil, que a gente vai ter jogo nesta terça, quarta e quinta, porém, vai ficar para a próxima edição. Isso aí, gente, até a próxima, um beijo. Então, na quinta-feira, os meninos voltam com mais atualizações sobre o mundo do esporte. Mas agora nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí porque a gente volta já já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se
você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @lojazayamodas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @lojazayamodas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Estamos de volta.
E olha só, gente, o Centro Universitário Arthur de Saerp Neto e a Faculdade de Medicina de Petrópolis idealizaram um projeto de extensão que tem o objetivo de reduzir os riscos e fortalecer a segurança das comunidades de Petrópolis. A Unidade de Saúde da Família da Estrada da Saudade foi a primeira a receber o projeto Comunidade que Cuida da Vida. 2 equipes treinadas para identificar e registrar unidades sensíveis a desastres naturais e ondas de calor atuaram na primeira etapa da iniciativa, por meio de capacitações feitas pela Defesa Civil. Para o Wanderson, que é estudante de enfermagem da Unifase, o projeto é muito importante para a cidade. Eu acredito também que é o que precisamos hoje para o futuro, pensar nas questões climáticas, nas questões socioambientais. Aqui na nossa cidade a gente tem muita demanda quanto a esse assunto, e esse projeto ele tem essa função, esse interesse e esse diretório de caminhar em prol de minimizar esses efeitos dos desastres ambientais, socioambientais. O projeto tem a parceria da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a SEMPDEC, e conta com a colaboração de diversas entidades, como o Ministério Público Estadual, a Fiocruz e a organização SOS Serra, ampliando os setores envolvidos e potencializando os impactos positivos na comunidade. Esse é um projeto piloto inovador que visa qualificar os dados já coletados pelos agentes comunitários de saúde, para que depois a gente consiga cruzar essas informações dos pacientes, todas as condições gerais de saúde desses pacientes, com os mapeamentos de risco que já existem. Dessa forma, a gente vai conseguir fazer um plano de evacuação efetiva para casos de desastres. A meta para o projeto é concluir a coleta de dados na região até agosto, permitindo a expansão do projeto para outras localidades do município e, quem sabe, do Brasil. O projeto também é uma oportunidade para os alunos das instituições de ensino envolvidas conseguirem experiência. Participar desse projeto de extensão está sendo muito interessante, está abrindo muitas portas para nós alunos na medicina. Está sendo muito legal ver a medicina numa outra perspectiva, sem ser no hospital, e poder conectar mais a gente com a comunidade de Petrópolis em si, principalmente agora que a gente está com uma crise climática um pouco pior, com um histórico grande aqui na cidade de problemas. E é muito importante para a gente estar com essa conexão, para a gente conseguir ajudar mais a nossa comunidade. E ainda falando sobre Petrópolis, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Prefeitura, promoveu uma caravana da cidadania, ação social que disponibilizou serviços para as pessoas em situação de rua. A ação aconteceu no último sábado, no Centro Pop, e teve início às 9 da manhã, com direito a café da manhã aos acolhidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Entre os serviços oferecidos estão emissões de segunda via de identidades, certidões de nascimento e assistência jurídica. A ação também contou com a participação do Detran e do Cartório do Primeiro Ofício de Registro Civil e Interdições e Tutelas de Petrópolis. Segundo o balanço geral feito pela Defensoria, 100 pessoas em situação de rua foram atendidas, das quais 40 tiveram atendimento de assistência jurídica com defensores públicos acerca dos vários temas que necessitassem. O defensor público da tutela coletiva de Petrópolis, o Lucas Nunes, destacou a proatividade da ação de procurar essas pessoas em vulnerabilidade extrema, que às vezes encontram dificuldade de acesso aos serviços básicos, pois têm vergonha de procurar o poder público e as instituições de justiça. O defensor também disse estar surpreso com a quantidade de pessoas que não possuem documentos como certidões de nascimento e documentos de identidade, fator que só reforça a situação de extrema vulnerabilidade que essas pessoas se encontram. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã é quarta-feira e é dia 30, o último dia de abril, como esse mês passou rápido. E claro, a gente tá nesse dia, nessa terça-feira, um pouquinho mais fria, e aí com certeza fica aquela dúvida, como será que vai ser a quarta-feira? Por isso eu já tô aqui ao vivo com a Ana Beatriz Tomás, que vai trazer essas informações pra gente. Ana, boa tarde, esfriou bastante, pelo menos aqui em Petrópolis. E para amanhã, como é que vai estar a previsão do tempo?
Oi, Rafa, uma boa tarde para você que nos acompanha. É isso aí, aqui em Petrópolis já sentimos aí uma queda nas temperaturas, como você disse, amanhã já é quarta-feira, é véspera de feriado, né, véspera do Dia do Trabalhador, então realmente fica aquela curiosidade de como que vai estar o tempo. E Rafa, aqui no Sudeste, nós estamos enfrentando a passagem de uma frente fria em alto mar, que impulsiona mais umidade para o continente, estimulando nuvens carregadas. Com a atuação do ar frio e seco, a condição de chuva diminui. O dia amanhã em Nova Friburgo será parecido com o de hoje. A previsão é de sol e muitas nuvens de manhã, com chuva. À tarde e à noite, céu nublado com possibilidades de garoa. As temperaturas variam entre a mínima de 15 e a máxima de 21 graus. Em Teresópolis, a quarta-feira será de sol, com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. Os termômetros podem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 20 graus, como você pode ver aqui no nosso telão. E aqui em Petrópolis, o dia segue essa mesma tendência, com previsão de sol, com algumas nuvens e chuva também passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas devem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 21 graus. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite, com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. E para finalizar, em 3 dias, o dia será como em Paraíba do Sul. A previsão é de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite, com muitas nuvens. As temperaturas também vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. Então é isso mesmo, Ana. Você já comentou que amanhã, dia 30 de abril, é véspera de feriado. Você tem toda a razão. Então já tem muita gente que, pelo menos ali a partir da parte da tarde, já vai estar de folga, já vai estar descansando. Então, gente, para amanhã, a previsão não vai ser muito diferente da de hoje. As temperaturas ainda vão estar mais baixas, porque a gente teve aí uma mudança bem brusca de segunda para terça-feira, porque segunda-feira já estava mais quente, hoje já está um dia mais frio, pelo menos aqui na região serrana. E a gente vê que aqui as nossas cidades aqui da região serrana estão com aquelas temperaturas variando ali entre 15 e 20 graus. E até Paraíba do Sul e Três Rios também não vai estar muito quente. E aqui com possibilidade de chuva. Então é isso, gente. Sem muita diferença em comparação com a terça-feira, que é o dia de hoje. Então, Ana, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nas nossas redes sociais, além, é claro, do nosso site em tvc16.com. Siga a gente nas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Gente, amanhã é quarta-feira, então vocês já sabem, a gente tem aquele encontro marcado a partir de 1h da tarde. Eu estarei ao vivo esperando por vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.